pessoal, tudo bem? Bom dia e bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu tô gravando aqui de casa. Como vocês podem ver, eu estou aqui em casa, meu violãozinho ali. Eu já deixei a Chloe no Barnehage e hoje eu não trabalho. Depois de amanhã só que eu vou trabalhar e vai ser a última vez que eu vou trabalhar esse ano, gente, porque olha aqui. Não reparem na bagunça, tá? Estamos de viagem marcada pro Brasil! Yay! Não vejo a hora, gente. Tá todo mundo animado aqui. Faz tempo que a gente tem procurado passagens baratas. Mas com essa crise aí, né? A guerra, a gasolina subiu muito. As passagens estão extremamente caras. Mas graças a Deus, oramos pra caramba. E ele nos ajudou, encontramos passagens baratas. Eu decidi gravar um vídeo pra vocês antes de eu sair. Eu tenho outros vídeos gravados já que eu não tive tempo de editar. Mas eu farei isso no Brasil e posto aí do Brasil mesmo, né? Alguns vídeos aqui, como o vídeo do meu trabalho que eu gravei e alguns outros que eu não lembro agora. Bom, como vocês viram no título, hoje eu vou falar um pouquinho de como foi que a gente veio parar aqui na Noruega, qual foram os processos, quanto tempo demorou e por que a Noruega, né? Eu sei que muita gente tem curiosidade, várias pessoas já me perguntaram sobre isso. Então, para começar, eu vou responder por que a Noruega. Sinceramente, eu não sei. Não, nós não escolhemos a Noruega, Deus escolheu, né, pra nós. Eu me lembro que quando eu estava no colegial nos Estados Unidos, no high school, um dos meus trabalhos era escrever sobre a Suécia. Isso me fez ter vontade de vir conhecer a Suécia, porque também tinha, né, a rainha que era brasileira. Mas a Noruega em si, eu nunca tinha, assim, eu sabia que existia, mas eu nem sabia onde que era, nem sabia que era do lado da Suécia, que feio, né? Mas, gente, lá nos Estados Unidos eu fiz o colegial lá, inteirinho, né? Fiz só 6 meses no Brasil. E, gente, de verdade, lá você vai estudar história, é história dos Estados Unidos. Você vai estudar geografia, é geografia dos Estados Unidos. O resto do mundo não existe, tá? Então, assim, eu aprendi pouco sobre o resto do mundo. E quando eu casei, o Samuel é muito bom de história, então eu gostava muito, sabe, de ouvir ele falar sobre a história do mundo, história me contando as histórias, porque eu também queria saber, lógico que eu posso ler, né? Mas eu gostava de ouvir ele falar, porque ele conta muito bem. Mas então, quem escolheu a Noruega foi Deus que escolheu pra nós. A gente nunca tivemos a mínima intenção de vir morar na Europa, mas aconteceu. Bom, e como que a gente veio parar aqui? Para eu falar desse assunto, eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás de quando eu era criança, né, adolescente, do tempo que eu fui morar nos Estados Unidos, porque eu acho que esse tempo que eu morei nos Estados Unidos, essa experiência que eu tive, influenciou no futuro a gente, né, ter essa vontade de passar um tempo fora. Só, olha aí, o sol tá saindo, yay! Eu tinha pensado em gravar esse vídeo lá fora, andando, mas como tava meio chuvoso, eu desisti, né? Agora o sol saiu, talvez eu vá lá fora depois. Mas... Bom, vamos lá. Pra quem me conhece sabe que eu sou uma MK, que quer dizer Missionary Kid. Quer dizer que eu sou filha de missionários. Então eu cresci nesse ambiente, sabe, de missionários, minha casa sempre cheia de cristãos, de músicos, um ambiente bem gostoso. O ministério do meu pai era um ministério evangelístico, onde a gente viajava para vários lugares do Brasil cantando. Na verdade, meu pai pregava e os filhos cantavam. E tinha outras pessoas também que faziam parte do grupo. E no final, meu pai fazia o convite, muitas pessoas se converteram nesse período. Foi, assim, uma experiência maravilhosa. Só que eu não era somente filha de missionários, eu era neta de missionários também. Missionária. Meu pai, na verdade, ele foi adotado por uma missionária americana. Há muito tempo atrás, uma mulher, uma moça americana de uma família muito rica nos Estados Unidos, largou tudo para ir ser missionária entre os índios terenas no Brasil. E eu não posso deixar de falar, né, que eu fui abençoada 3 vezes, né, com a avó. Eu tinha, né, a avó verdadeira do meu pai, índia, que eu tive contato com ela. Essa avó americana, Doris Jacqueline, que também, né, foi uma grande avó. E a mãe da minha mãe, a dona Judite, que hoje tá com 96 anos, mora no interior de São Paulo. Beijo, vó. Continuando, vamos lá. Por conta disso, né, de meu pai ter sido adotado por uma americana e seguido os passos dela, ela abriu muitas portas pra gente ir morar nos Estados Unidos. E a gente ia, voltava várias vezes, mas a última vez que ficamos lá, a igreja onde estávamos, em New Jersey,
convidou meu pai para passar mais tempo lá, ficar lá um tempo mais longo, porque o trabalho que ele estava fazendo com jovens era um trabalho muito bom, os jovens da igreja estavam crescendo, então a gente acabou ficando lá há 3 anos e pouco, quase 4 anos. No total foram 6 anos, tá, gente? Nesse período eu frequentei o high school, né, e me formei lá. Fora, assim, os outros anos que a gente tinha ido antes, que eu fiz middle school nos Estados Unidos. E, gente, a experiência foi muito boa, nós gostamos muito, sabe? Eu, meus irmãos, a gente sempre relembra dessa época com muito carinho. O que não quer dizer que a gente não gostasse do Brasil, tá, gente? Porque sempre era uma dificuldade imensa, sabe? Deixar o Brasil, os nossos amigos, nossos familiares, minhas primas, que eram, assim, nossas melhores amigas. Não foi fácil. Eu lembro que às vezes a gente estava nos Estados Unidos e lembrava do Brasil e dava aquele nó na garganta, assim, sabe? Aquela vontade de chorar de saudade do Brasil. Eu me lembro também que quando a gente morava nos Estados Unidos, a gente ia visitar a igreja de brasileiros em Newark, em Filadélfia, Flórida. Eu me lembro que uma vez nos chamaram, nos convidaram para irmos fazer uma programação do Dia dos Namorados numa dessas igrejas, né, de brasileiros em Newark, e a gente cantava músicas assim românticas, sabe, tipo eu tenho tanto pra lhe falar, essas coisas assim. E a última música que a gente cantava era uma que eu não vou lembrar, tá, a letra, não vou lembrar a música direito. Mas ela falava de uma pessoa que andou para lá e para cá, visitou várias capitais do mundo, Pequim, Paris, e no final ela fala assim, que eu sei que no Brasil eu morrerei. E as pessoas lá, os brasileiros choravam de saudade do Brasil. Eles estavam lá para, sabe, trabalhar, mandar dinheiro de volta para casa. Mas, gente, Brasil é Brasil. Brasil é maravilhoso, né? Tem os seus defeitos, como todos os países do mundo. Minha família, a gente sempre foi muito patriota, assim, sabe? Eu me lembro que toda vez que a gente ia para os Estados Unidos, na volta, no avião, quando o avião tava, assim, entrando em cima do território brasileiro, meu pai olhava da janela e falava, entramos no Brasil. Olha que lindo, que país maravilhoso. Bom, e em uma dessas idas e voltas, né, do Brasil para os Estados Unidos, eu acabei conhecendo Samuel. Nós frequentávamos a mesma igreja, morávamos no mesmo condomínio, íamos para a mesma escola, porém a gente nunca conversou. Só foi há 10 anos mais tarde, acho que 13 anos mais tarde, a gente se reencontrou e começamos a namorar e logo casamos. Eu lembro que a gente conversava muito, sabe, sobre o meu tempo nos Estados Unidos. Quando a gente assistia filmes, sabe, onde aparecia high school nos Estados Unidos, eu comentava com ele que era igualzinho os filmes, sabe? Tem aquelas menininhas que andavam toda bonitinha, assim, do cheerleading, que eram as mais populares, que saíam com os meninos mais populares da escola, que era do futebol americano, mas que na minha escola não era futebol americano, era soccer, né? Futebol brasileiro mesmo. Mas eu sempre comentava com ele, sabe? Como, assim, a experiência que eu tive, assim, era bem parecida com os filmes. E isso, assim, brotou em mim uma vontade de levar o Samuel pra fora, para que ele pudesse viver o que eu vivi. E em 2006, depois de um ano de casados, surgiu a oportunidade de a gente ir pra fora. Uma empresa nos Estados Unidos entrou em contato com o Samuel. Começaram-se as negociações, porém, por alguma razão que a gente não sabe até hoje, não deu certo. Na verdade, a gente sabe, né? É Deus. E como não deu certo, a gente prosseguiu a nossa vida. Essa ideia de morar fora, assim, amorteceu. Compramos um terreno, começamos a construir. E quando estávamos no final da construção, uma pessoa que o Samuel conhecia, que tinha trabalhado com ele no Brasil e morava na Noruega, viu o currículo de Samuel no LinkedIn. E entrou em contato com o Samuel, falou que tinha essa empresa, que na verdade era a mesma empresa que ele trabalhava no Brasil, a Emerson, aqui na Noruega, estava procurando alguém com as mesmas qualificações do Samuel. E perguntou se ele estava interessado. E ele mandou o currículo no final de agosto, e a partir daí, uma semana depois, essa empresa entrou em contato com o Samuel e começaram a conversar por e-mail. Em novembro, eles fizeram uma entrevista por telefone. Em dezembro, pagaram para o Samuel vir para cá para conhecer a Noruega, conhecer o escritório e fazer uma entrevista assim ao vivo, né? E daí, em janeiro, no início de janeiro, primeira semana,
Nós já estávamos com o contrato assinado, tudo certinho, só faltava o visto agora. Gente, o visto demora em torno de 3 a 6 meses para ficar pronto. Isso era em janeiro, né? Então, nós recebemos o contrato, tudo, e demos entrada nas papeladas no consulado mais próximo que tinha lá de Sorocaba, que era no Rio de Janeiro. Mudamos para nossa casa, que a gente construiu, ficamos lá 2 semanas e viemos para Noruega. Muita gente falou assim, Samara, você é louca, né? Você acabou de construir, vai deixar aqui a casa, né? A casa dos seus sonhos, porque fui eu que desenhei a casa. Mas, gente, nós vínhamos com a intenção de voltar. Quando eu e Samuel conversamos sobre vir para Noruega, eu falei para ele, tá bom, a gente vai, só que em 3 anos a gente tá de volta. Eu sempre fui muito próxima da minha família e eu não me imaginava morando assim tão longe, né? Porque a Noruega é lá do outro lado do mundo, quase. Super caro pra vir pra cá também. E demorado, né? Que quem tem criança é pior ainda. Bom, chegamos aqui na Noruega. A minha primeira impressão era: o país é lindo. A Noruega é um país de rochas. Onde você vai, você vê montanhas e rochas e mais rochas. É muito bonito. E essa foi a primeira impressão que eu tive. A segunda impressão foi: as coisas são caras. Gente, as coisas eram muito caras aqui. A gente tinha até medo de sair, de pisar pra fora, comprar qualquer coisa, porque assim, a gente ia ficar pobre, assim, sabe? Na hora, na primeira semana. Pra piorar, gente, a gente chegou aqui em junho e existe uma lei, é lei aqui na Noruega, que todos os empregados têm direito a tirar pelo menos 3 semanas de férias no verão, porque é um país frio, escuro, muito tempo, né, de inverno. Então, todos os empregados têm direito a tirar 3 semanas de férias no verão. Nem que a empresa fique sem nenhum empregado. Ela tem que fechar por 3 semanas. Então, nós chegamos em junho. E para que a gente pudesse receber o salário, né? Para que o Samuel pudesse receber o salário, a gente tinha que pegar o nosso CPF para poder abrir a conta no banco, né? Para que o salário pudesse entrar. E como estava tudo fechado, a gente não conseguiu tirar o CPF. O que quer dizer que, para piorar, a gente ficou 3 meses sem salário aqui na Noruega, num país super caro. E nós não contamos nada para os nossos familiares, só depois que a gente foi contar. A gente teve que, assim, pastar no começo, sabe? Esqueci de falar, gente, no contrato que a gente fez, a Emerson estava encarregada de pagar todas as passagens pra gente vir pra Noruega, mas nos próximos 2 anos eles iriam pagar nossas passagens pra ir uma vez por ano pro Brasil, acho que foi isso. No contrato também dizia que eles iam pagar a nossa mudança, né, por avião. Então a gente trouxe, eu não lembro se foram umas 6 ou 9 caixas grandes com as nossas coisinhas e eles pagaram por isso. Também estava no contrato que eles iriam pagar o nosso aluguel aqui na Noruega por 6 meses. Só que assim que a gente chegou, a nossa casa, a casa que eles alugaram para nós, estava ocupada ainda. Então eles nos levaram para um hotel e ficamos nesse hotel 2 semanas nesse hotel, morando nesse hotel. Mas então, a segunda impressão foi o preço, né? A gente achou muito caro, mas graças a Deus, né? Tava no contrato que a Emerson iria pagar o nosso aluguel por 6 meses. Só que daí a gente começou a pensar, gente, a gente vai pra casa. A gente não tem cama, a gente não tem guarda-roupa, a gente não tem geladeira, a gente não tem fogão, a gente não tem mesa, a gente não tem nada. Como que a gente vai fazer, né? A gente tinha vindo pra Noruega já com dinheiro em mãos. Porém, esses 3 meses sem salário fez a gente usar uma porção desse dinheiro. E o preço de tudo era muito caro. Então a gente começou a orar. Outra coisa que tem aqui na Noruega é que quando você aluga uma casa, aí você vai devolver. Ou quando você vende uma casa, né, e vai entregar as chaves para o futuro dono. A casa, ela tem que estar limpinha, assim, nos mínimos detalhes, nos trinques, né, brilhando. Se tiver uma sujeirinha, seja na janela, no cantinho da parede, assim, você pode ser obrigado a pagar mais dinheiro para chamar alguém especializado para vir limpar a sua casa, tá? Então, essa mulher que estava alugando a casa para onde a gente iria, ela nos chamou alguns dias antes de a gente se mudar e falou: olha, se eu não precisar limpar a casa, eu deixo para vocês
A mesa de jantar, as cadeiras, a mesa da televisão, o sofá, o guarda-roupa, a geladeira e a máquina de secar roupa, de lavar roupa. Eu falei, o quê? Não se preocupe, eu limpo tudo, pode ir embora, pode ir em paz. Chegou o dia de a gente ir pra casa, quando chegamos lá, estavam lá todos os móveis e a casa estava brilhando. Eu acho que ela se sentiu mal, não quis deixar a casa suja, limpou a casa e ainda ganhamos os móveis. Gente, mas o começo aqui não foi fácil, nenhum começo é fácil quando você muda de país. A gente sentia muita falta da comida no Brasil também, porque aqui eles comem muito pão, 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 pão. Eu me lembro que a gente procurava feijão, não tem feijão, até hoje não vendem feijão carioca. Tem o feijão preto, agora apareceu o feijão preto, mas antes, né, o feijão preto tinha, e é só em lojas específicas, supermercados específicos, que são os supermercados asiáticos que você vai encontrar. Aí no Brasil, quando você entra no supermercado, né, tem assim uma fileira inteirinha, cheia de chocolates, vários tipos de chocolates, vários tipos de salgadinhos, tem marcas, várias marcas de leite, de Danone, de não sei o quê. Aqui, quando chegamos, tinha apenas uma marca de leite. Então, ou era aquela, ou era aquela. Não tinha escolha. Chocolate tinha, tipo, acho que era 2 marcas só. 2 tipos de chocolates. Não tinha leite condensado, a gente não achava leite condensado. Meu filho, que amava suco de uva, não tem, até hoje, não tem suco de uva. Hoje tem algo que é parecido, porém não chega nem aos pés do suco de uva do Brasil. Hoje, né, hoje a gente encontra leite condensado no supermercado convencional, ele tá em torno de 65 coroas, R$ 33 aquela latinha de leite moça. Mas a gente encontra na loja asiática também por um pouco mais barato. Mesmo assim é bem caro. Outra coisa que eu amo muito no Brasil, que não tem aqui, é o requeijão. Amo requeijão, gente. Mas não tem aqui na Noruega. Apesar que esses tempos atrás eu achei algo parecido na loja asiática. O vidrinho era igualzinho, assim, aí eu comprei, mas o gosto não era a mesma coisa. Outras coisas que não tem aqui, pão de queijo, pastel, coxinha, picanha, não tem picanha. A gente acabou encontrando um lugar na Suécia que vendia picanha, mas não é sempre que a gente encontra. Quando a gente encontra, a gente compra, mas não é sempre. Recentemente, né, uns anos pra cá, chegou nuggets, porque antigamente você não conseguia comprar nuggets aqui, você tinha que ir no McDonald's, no Burger King pra comer nuggets. Agora já apareceu. Mas tinha muitas coisas que não tinham aqui, que a gente sentia muita falta do Brasil. Os doces, o Danone, tem lá o Danoninho, igualzinho o Danoninho do Brasil, porém o gosto, ele é muito menos doce, sabe? O Brasil é tudo muito doce. E no começo a gente achava ruim, meus filhos não queriam comer, sabe? Os doces daqui, o Danoninho daqui. A gente acostuma, né? Tipo, hoje eu como um Danone que eu nunca imaginei que eu iria comer um dia. Tem muitas coisinhas. Então, no começo, assim, a gente passou por algumas dificuldades, mas aos poucos a gente foi acostumando, né? Uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente, quando vocês forem pra fora do Brasil, não falem mal do seu país para estrangeiro. Infelizmente, aqui na Noruega tinha muito disso, ainda tem. Igual uma amiga minha diz, aqui na Noruega tem um monte de Alices, né, que acham que estão no País das Maravilhas, que a Noruega é perfeita, não tem defeitos, mas todos os países têm defeitos, gente. E qualidades também. Eu aprendi que quando você mete o pau, quando você fala mal do seu país para estrangeiro, automaticamente você está falando mal de si própria, de si mesma. E eles acabam te tratando mal, sabe? Eles se põem como maiores, como mais qualificados, como mais inteligentes, mas isso porque o próprio brasileiro, sabe, se coloca pra baixo. Porque se você fala mal do Brasil, você tá falando mal de si mesmo, porque você é brasileira, certo? Acho que uma coisa que as pessoas não percebem é que você ir visitar um país é uma coisa. Você morar no país é totalmente diferente. Não é fácil, gente. Todos os países têm as suas dificuldades. Uma coisa sobre os noruegueses que eu sempre falo aqui é que aqui na Noruega a gente não vê o povo dando gargalhada.
O povo não dá gargalhada aqui, sabe? O brasileiro vive brincando, dando risada. Aqui você não vê isso. Então, assim, é um povo seguro, é um país seguro, é um povo que... um povo correto, sabe? Que faz as coisas certas. Um povo que tem muitas qualidades, sabe? Eles são educados. Tem muita coisa boa sobre aqui, os noruegueses. Porém, eles não são um povo, assim, tão alegre quanto o povo brasileiro. E a gente sente falta dessa alegria do povo brasileiro. Falo pro Samuel às vezes que... às vezes parece que eu não vivo por completo aqui na Noruega, sabe? Eu sinto falta de ir pra encontros de famílias, fazer churrasco, sair, acabar a igreja, ir pra comer pastel em algum lugar. Eu sinto falta, sabe, dessa vida social do Brasil, que aqui na Noruega não tem. Pelo menos nem chega aos pés de como era no Brasil. Mas assim, você tem que pôr na balança, né? O que é bom, o que você gosta, o que é prioridade pra você. Eu, como falei, a minha intenção era voltar pro Brasil em 3 anos. Muitas pessoas cobravam a gente pra comprar uma casa aqui, sabe? Falaram, é melhor você comprar uma casa e tal. Porém, eu não tinha vontade de comprar uma casa porque eu tinha realmente essa intenção de voltar pro Brasil em 3 anos. E a minha casa estava no Brasil. Eu me toquei, quando eu abri os olhos, a gente já estava aqui há 5 anos. Aí eu pensei, já que a gente tá aqui há 5 anos, por que não ficar 7 anos? Porque depois de 7 anos a gente podia pegar a cidadania. E pensando nos meus filhos, né, eu falei, bom, vamos ficar 7 anos. E ficamos 7 anos. Aí eu pensei, bom, então vamos procurar uma casa para comprar, porque ficar pagando aluguel, né, é dinheiro jogado fora. Bom, agora faz já 10 anos que estamos aqui. E o nosso desejo de voltar para o Brasil ainda continua, porém nós estamos bem mais acostumados com a vida na Noruega. Mas é isso, essa é a vida aqui na Noruega. Foi assim que a gente veio pra cá, foi tudo preparado por Deus, porque foi tudo tão rápido. E eu acredito que a gente tá aqui por uma razão, não é só pelo trabalho de Samuel. Eu falo pro Samuel que ele é um agente especial, disfarçado de engenheiro lá na Emerson. Ele tem tido a oportunidade de compartilhar a fé dele com muitas pessoas por onde ele viaja. Por conta do trabalho dele, ele já viajou para vários países, inclusive para um país que o cristianismo é perseguido. E lá ele teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre a fé dele. Ele embarca muito para plataformas, né, de óleo, de petróleo. E já teve muitas oportunidades de falar sobre Jesus. Então Deus tem usado ele no meio dele. Mas é isso, gente. Se você tem um sonho de ir para o exterior e surgir a oportunidade de morar fora, eu diria vai, sabe? É uma experiência, é gostoso. É uma bagagem boa, sabe? Que você vai levar pro resto da vida. Nosso país é maravilhoso, não tem outro país igual ao Brasil. E nosso Brasil é escolhido. Deus tem um plano pro nosso povo, pro nosso país. E é isso, gente. O que mais que eu vou falar? Se vocês tiverem curiosidade sobre alguma outra coisa, eu posso responder nas mensagens. Escreve aí na mensagem se tiver alguma pergunta. E logo a gente tá aí no Brasil. Estamos, como eu falei, de passagem marcada, né? Daqui quantos dias? Nós estamos hoje, é sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 4 dias estaremos no Brasil. Deus abençoe vocês. Esse domingo eu vou estar aqui orando por vocês aí no Brasil. Acho que eu vou encontrar com uma galera de brasileiras aqui. Acho que a gente vai se encontrar lá em Oslo. Nós temos uma escolha importante para fazer aí pra frente, né? Concernente ao nosso Brasil. E eu oro para que Deus dê sabedoria a todos nós para fazermos a escolha certa. E que Ele nos ajude, porque lutar contra os outros não é fácil, porque eles são grandes, são poderosos. Eles têm tudo na mão deles, né? Eles têm o poder. Eles têm o dinheiro, eles têm as pessoas nos cargos certos, porém nós, como Davi falou, a gente vem em nome do Senhor, o Deus de Israel, e Ele vai nos ajudar. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Gostaram do vídeo? Então continue assistindo, gente. Divulguem aí pros seus amigos, seus colegas. A gente se vê aí no Brasil. Brasil, Brasil, brasileiro.